Temos também os processadores que equipam aqueles netbooks, os pequenininhos, né? Que é uma família menor do que o Note, né? O NET são aqueles computadores mais para uso simples, fazer uma apresentação, acessar a internet da rua, carregar facilmente, né? Em uma mochila, você hoje está usando muito a ideia do netbook. E a linha que está sendo usada para netbook da Intel é uma linha chamada Atom. Essa linha aí, ela é bem utilizada nesses netbooks. Gráficos, o que seria o processador gráfico? Para você que vai usar aí o seu computador para, às vezes, edição de vídeo, edição de imagem no CorelDRAW, no AutoCAD, você precisa de um processador que dá mais rendimento para a parte de vídeo. Exemplo, jogar, você adora jogos 3D, a Intel oferece uma linha chamada a Core i7, só chamada de Stream, né? Stream Edition. Essa linha i7 Stream é a linha da Intel voltada para processamento gráfico, ok? E os servidores? Servidores eu posso dizer que são aqueles computadores de grande porte, computadores que vão servir uma rede. Então são processadores que têm que ter uma quantidade de processamento, de tecnologia melhor do que os computadores tradicionais. Os servidores nós temos aí basicamente dois modelos. O Xeon e o modelo Itanium. São os dois aí modelos que a Intel utiliza para processadores de servidores, ok? E os modelos da AMD? Vamos a eles. O básico, que você viu no da Intel, nós temos a linha Sempron. Essa é a linha lá do processador mais básico, mais baratinho que a AMD oferece. Ou seja, você não está preocupado com velocidade, que é um computador para uso simples. Então compre um Sempron. Para usos diversos, desktop, notebooks, que concorre lá com a linha i da Intel, você pode ter lá o Athlon, o AMD Athlon, você pode ter o Athlon 2 e o Athlon X2. Então são os processadores que praticamente concorrem com a linha i da Intel. Para notebooks e netbooks, nós temos o Thurion. A linha Thurion ela é voltada para a parte de notebooks, e a linha Neo, que é voltada para a área de netbooks, ou seja, aqueles computadores pequenininhos, como eu citei aqui anteriormente. E para servidores, nós temos a linha Opteron, né, que concorre com o Xeon e o Itanium da Intel. Mas, professor, qual que você recomenda? É muito pessoal. É uma compra que você vai fazer, através, você pode fazer análise em revistas especializadas, não tem como eu puxar para um lado nem para o outro. Às vezes tem técnicos que adoram a AMD, como tem técnicos que adoram a Intel. Então, isso é uma preferência sua. Para efeito de concurso, é bom você guardar esses nomes. Nós veremos aqui algumas questões que podem abordá-los nas provas, ok? Então, vamos às questões sobre processador. Vou pegar a primeira questão aqui da ESAF. O processador, ou CPU, é a parte principal do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, execução de tarefas e processamento de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas ou processa dados está diretamente ligada à velocidade do processador. Bem, minha opinião sobre a questão é a teoria do que é um processador. Você pode usar essa questão como conceito do que é um processador. Pode observar que o examinador foi perfeito no que ele falou. Ó. Principal parte do hardware da máquina, ou seja, lembra dos adjetivos? Cérebro, motor. O que mais? Responsável pela execução de tarefas, ó, processamento de dados, e a velocidade com que o computador executa as tarefas ou processa dados está diretamente ligada a ele. Não estou dizendo que está ligado unicamente a ele. Porque lembra da RAM? Quanto maior a RAM, mais rendimento tem sua máquina. Então ele não falou que é exclusivamente, ele falou que é ligado diretamente à velocidade do processador. Então a questão está perfeitamente certa. Mais uma da ESAF. A unidade lógica aritmética, ULA, é a unidade central do processador que realmente executa as operações aritméticas e lógicas entre dois números. Seus parâmetros incluem, além dos números operandos, um resultado, um comando da unidade de controle e o estado do comando após a operação. Bem, minha opinião também sobre essa questão é a teoria
da ULA ou da UAL. Ele colocou, definiu muito bem o que a ULA faz. Olha a observação que eu posso fazer. Executa as operações o quê? Aritméticas, que é A, do ULA é o A, e lógicas, que é o L, da sigla ULA. Entre dois números, lembram dos números? 1 e 0, que torna o quê? Um resultado. Esse resultado pode ser o quê? Verdadeiro ou falso, que é os números binários retornando V ou F. Então ele simplesmente deu aí o funcionamento perfeito da unidade lógica aritmética. Então temos mais uma questão aí também certa. Mais uma da ESAF. A CPU, ou seja, o processador, contém um conjunto restrito de células de memória chamados registradores, que podem ser lidos e escritos muito mais rapidamente que em outros dispositivos de memória. Questão correta. Não foi tão detalhista como as outras duas questões, mas ele definiu bem o que seria o registrador. Aonde que eu friso a dica para você pegar? Muito mais rapidamente que em outros dispositivos de memória. Lembra disso? Ou seja, o registrador está no topo da hierarquia das memórias. Não existe memória mais cara e não existe memória mais rápida que o registrador do seu computador. Então, ele resumiu, mas resumiu bem. Posso dizer que essa questão está correta. Sesgran-Rio. O processamento e o controle das instruções executadas em um computador são funções da letra A, unidade central de processamento, letra B, memória secundária, letra C, memória principal, letra D, unidade lógica e aritmética e letra E, unidade de controle. Bem, vamos analisar. Essa questão tem um peguinha. Ele fala que o processamento e o controle das instruções executadas em um computador. Então, ele quer dizer do computador num todo. Você não tem a placa-mãe no computador num todo. E na placa-mãe você tem quem que faz o processamento? A UCP ou a CPU, que é a unidade central de processamento. Por que eu falo que tem um peguinho aí? Porque muitos marcariam, professor, mas eu marcaria a unidade lógica aritmética. Não é ela que controla as instruções, ou então a unidade de controle. Ó. Vou na unidade de controle, professor. Mas a unidade de controle é o que controla no processador. Então, dentro do processador, a unidade de controle faz o controle das instruções que vão entrar e das instruções que vão sair. Mas no computador em si, seria quem? A unidade central de processamento. Por quê? Porque a UC está contida na unidade central de processamento. Então, muito cuidado com esses pegas de prova. Se ele coloca aqui, ó, controle das instruções executadas em um processador, aí você realmente ficaria entre a D e a E, mas vai na E, porque o controle é a E. A unidade lógica aritmética é apenas que faz a lógica e os cálculos do seu processador. Bacana? Questão bem interessante aí da Sesgran-Rio. Fundação Carlos Chagas. A velocidade dos processadores dos microcomputadores atuais é normalmente medida em Hertz ou Hz, gigahertz ou GHz, kilobyte ou KB, megabyte ou MB, gigabyte ou GB. Bem, pelo que nós vimos, velocidade medida é calculada em Hz, que nós conhecemos como Hertz. Então seria o que? Letra A? Não. Isso é uma questão típica da Carlos Chagas. Nós vimos que é o Hertz, mas olha a palavra que ele colocou na sua prova. A velocidade dos microcomputadores atuais. Então, atualmente, eu estou medindo uma velocidade de um processador com o termo gigahertz. Então, essa é a típica questão que cai muito em concurso da Carlos Chagas, onde ele pode te dar mais de uma questão certa, uma alternativa certa. Só que você tem que marcar qual? A mais certa, a mais correta. Então, eu não estou falando que hertz é errado.
Hertz está certo. Só que hoje, atualmente, a velocidade é medida em gigahertz. Nós estamos na geração do gigahertz. Então, a mais certa seria a letra B. Então, prova da Carlos Chagas, muita atenção nesse tipo de raciocínio. E até que ele foi muito malandro. Por quê? Ele coloca na letra A, exatamente para a pessoa já marcar a letra A e não se preocupar com as outras. Então, toda vez eu recomendo, leia todas as alternativas por desencargo de consciência. Porque você pode encontrar mais de uma certa, mas você vai na mais certa. Então, ficou letra B de bola. Vamos à próxima, do CESP. A velocidade dos microprocessadores atuais é normalmente medida em gigabytes. Olha aí, um outro grande peguinha das provas do CESP. Por quê que eu estou falando que isso é um grande peguinha? Observe uma propaganda de televisão sobre o computador. O ator que vai estar apresentando ali, ele simplesmente vai falar assim para você: supercomputador Pentium com 4 gigabytes de memória RAM, parará, parará, parará. Então você pode observar que hora nenhuma em propaganda, raramente, ele vai falar em hertz ou gigahertz. Ele vai falar o nome do processador, ou seja, o modelo do processador, e logo depois disso ele já vai cair na memória RAM. Então, o termo gigabyte não é usado para calcular a velocidade do processador. Gigabyte é utilizado para calcular tamanho, capacidade. É o caso da RAM. Lembra da RAM? Lembra do HD? 160 gigabytes de armazenamento. A RAM, 1 gigabyte de armazenamento. Agora, processador, a velocidade seria definida em gigahertz. É pegar a questão da Carlos Chagas que você responderia essa questão do CESP. Outra da Carlos Chagas. Um exemplo de receptáculo para um processador de um computador pode ser: letra A, AGP, letra B, FireWire, letra C, PCI, letra D, socket 939 e letra E, USB. Bem, questão bem interessante. Porque todos ali eu poderia falar que seria um receptáculo. Nós até iremos estudar todas essas siglas, não precisa se preocupar. Nós ainda pegaremos o entendimento dessas siglas. AGP é um receptáculo? É, mas não é de processador. Nós veremos, placa de vídeo. FireWire é um receptáculo? É, mas é um barramento externo. Aí seria usado para câmeras digitais, HDs externos. PCI é um receptáculo? Também. Usado só que para placas. Placa de vídeo, placa de rede, placa de som. Não para processador. Socket 939. Está aí. Ele até definiu, colocou a palavra socket no português, porque no nosso slide anterior eu coloquei o termo em inglês com CK. Então, no bom português, é o socket. No caso, ele deu um modelo 939, porque temos que observar que existem vários modelos de socket. Porque isso depende do processador que você vai utilizar. Então, por exemplo, um socket da linha Intel i7, não necessariamente você vai conseguir pegar um Sempron da AMD e encaixar no mesmo socket. Então, quando você vai comprar um computador, a placa-mãe, ela tem um socket próprio para aquele modelo de processador que você vai usar. Então, aqui ele deu um exemplo de um socket. Isso aí você não precisa se preocupar, porque para nível administrativo, você não precisaria saber os modelos desse socket. Ele poderia colocar qualquer um aqui. Socket A, socket B, socket 7, qualquer tipo de socket, desde que ele coloque o nome socket. Aí ele colocou o modelo exatamente para poder tentar enrolar, mas a resposta é a letra D. E a letra E, o USB, é um receptáculo também, que nós também iremos estudar. É um barramento também externo usado para teclado, mouse, pendrive, qualquer componente hoje periférico, você já acha na USB. Então ele definiu, colocou aí 5 receptáculos, mas o que encaixa o processador, mais uma vez, a letra D, socket.